Queridos irmãos, primeiro eu queria agradecer ao pastor Luiz Roberto, que gentilmente me fez esse convite sem nem me conhecer pessoalmente. Muita fé do irmão, e agradeço de coração. Conheci a ele, conheci também o pastor Leandro. Fiquei muito bem impressionado e muito feliz diante do Senhor por estarem à frente da igreja. Agradeço o conselho, na extensão da minha gratidão aos pastores. E muito feliz aqui por ver rostos que não via há muito tempo. Ver aqueles que compartilharam histórias comigo há 30 anos aqui nessa mesma igreja. Igreja que me recebeu, que me sustentou, que esteve de braços abertos para mim durante esse tempo. E muito mais me alegrar com os rostos que eu não conheço. Por ver a dinâmica do corpo de Cristo, ver como a igreja cresceu, ver como em todos os sentidos, as crianças agora são adultos à frente da igreja. Eu perguntei para o irmão, e o Binho não está por aí não? Eu falei, Binho? Quem é Binho? Ah, o presbítero Robson. Ok. São coisas maravilhosas de ver como o tempo muda e Deus vai continuar abençoando a sua igreja. Com muita alegria no coração que eu estou aqui com vocês hoje. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 12. Eu estou aqui com a revista atualizada, mas eu creio que a igreja já usa a nova Almeida atualizada, né? É a versão que eu uso na minha igreja também, mas como estava em viagem, essa aqui é a versão que me estava disponível. 2 Coríntios capítulo 12. Eu vou fazer a leitura dos versículos. O nosso estudo será dos versículos de 7 a 10. Mas eu gostaria de iniciar a leitura do versículo 1, só para a gente ter uma ideia um pouco melhor do contexto da passagem. 2 Coríntios 12, nós estudaremos os versos de 7 a 10 nessa manhã, mas eu os convido a ler ou acompanhar a leitura a partir do versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, lemos a Tua palavra. E agora pedimos a graça do Senhor, para que ela possa ser inteligível à nossa alma. Que o nosso coração, que o nosso cérebro a receba. E que o conhecimento se transforme em sabedoria. E ao mesmo tempo sejamos consolados e também exortados por essa Tua palavra. E sabemos que isso só é possível com a intervenção, com uma ação direta do Teu Santo Espírito. O próprio autor das Escrituras, que será também aquele que nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Sê conosco, Pai. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma frase célebre de C.S. Lewis, que diz assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Esse é o megafone para despertar o homem surdo. É impressionante como isso é verdade, não é? Basta que nós tenhamos um pouquinho mais de facilidades nessa vida, que logo a gente se vê quase que independentes do Senhor. E o Senhor, opa, pera lá,
Eu vou dificultar um pouquinho para você perceber que eu existo e para que você venha depender de mim um pouquinho mais. Esse texto que nós acabamos de ler é o texto em que Paulo narra a respeito das suas próprias dificuldades, da sua própria luta, da sua própria dor. E ele faz isso num contexto em que a própria igreja para a qual ele escreve o fazia sofrer ainda mais. E eu gostaria de explicar um pouquinho para os irmãos, ou relembrar um pouquinho desse contexto. Paulo esteve pelo menos 2 anos, talvez 3 anos na cidade de Corinto. E ali fundou uma igreja, uma cidade muito difícil, rica por um lado, sendo rota comercial, mas por outro lado, uma cidade extremamente promíscua, sendo ali o altar ou o templo da grande deusa Artemis, no qual, nesse templo, no culto a Artemis, uma série de exercícios de promiscuidade eram feitos com a desculpa de que assim adoravam a divindade da fertilidade e do prazer Artemis. Então imaginem só, essas pessoas se convertendo, indo para dentro da igreja, e não sendo completamente limpas dos seus pecados, demandou do apóstolo Paulo, mesmo após ele deixar a cidade, que ele enviasse uma série de cartas para essa igreja, para resolver muitos problemas que a igreja tinha. Sabemos que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para a igreja de Corinto. Nós temos nas escrituras, aquilo que nós chamamos de 1ª e 2ª Coríntios, nós temos 2ª e 4ª Coríntios. Sabemos pelas próprias narrativas destas cartas que ele escreveu uma antes da nossa 1ª Coríntios e sabemos que ele escreveu uma no intervalo da nossa 1ª e 2ª Coríntios. Então foram pelo menos 4 cartas. E uma terceira carta que ele faz referência, agora na ordem certa, é uma chamada carta severa. Nós não sabemos nada sobre ela, a não ser a referência que Paulo faz a ela na nossa 2ª Coríntios. Ele fala, eu já vos adverti, eu falei de maneira severa com vocês, eu coloquei vocês contra a parede por causa de tantos pecados que vocês tinham. E o grande problema da igreja é que em vez de ela colocar a mão na consciência e pensar, puxa, talvez de fato a gente esteja se excedendo, precisamos corrigir os nossos rumos de acordo com aquilo que Deus fala nas suas escrituras, conforme pregado pelo apóstolo Paulo. O que eles fizeram? Até a 3ª Coríntios, até a 3ª carta na ordem cronológica, eles começaram a questionar a autoridade do apóstolo Paulo. Em vez de se arrependerem dos seus pecados, eles começaram a levantar 3 argumentos contra Paulo. Paulo, primeira coisa, você não é apóstolo como os demais. Você não andou com Cristo durante 3 anos, como os outros todos. Na verdade, se você chegar a ser apóstolo, quem sabe você seja um de 2ª categoria. O segundo argumento foi, você fala desse jeito pelas cartas, mas quando você vem aqui, você fica pianinho. Você é bondoso, você tem palavras mansas, você só é duro por cartas. Por que você não vem falar essas coisas pessoalmente? E o terceiro e o mais ridículo dos argumentos deles era, você está usando da igreja para enriquecer, se valendo o valer da igreja para ganhar dinheiro. Por que eu trouxe esse contexto todo? Porque essas informações são necessárias para entender por que Paulo está falando a respeito das visões e revelações que ele teve. Ele está mostrando para a igreja, e aqui o principal de todos os argumentos, o que deixava de Paulo mais chateado, era questionar a sua apostolicidade. Por que deixava isso chateado? Porque se eles não o vissem como apóstolo, não receberiam a mensagem de Cristo, não entenderiam e não dariam a autoridade devida à pregação de Cristo vindo da boca do apóstolo Paulo. Por isso que ele era tão enfático. Ele nem ligava para as outras coisas, mas ser reconhecido como apóstolo era inegociável para ele. Não por causa da pessoa dele em si, mas porque isso iria trazer dúvidas sobre a mensagem de Cristo que ele pregava. Então, em última análise, ele estava preocupado, ao defender essa posição, estava preocupado com a glória de Cristo, não com ele mesmo. Esse é o ponto-chave aqui. Então, para rebater esse argumento, Paulo vai dizer o seguinte, é verdade, eu não fui um dos 12. Eu não andei por Cristo com 3 anos e 3 meses como os outros. Mas eu quero que vocês saibam que se Cristo não esteve comigo aqui nessa terra, andando comigo como os outros, eu estive com Cristo porque eu fui arrebatado até o 3º céu. E vi coisas que não é possível nem sequer fazer referências aos ouvidos humanos. E mais,
não é só nesse lugar aqui, mas por exemplo, lá em 1 Coríntios, quando ele ensina a respeito da ceia, palavras que nós ouvimos, né? Toda vez que a ceia é ministrada, como é que Paulo começa a sua explicação? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, o que Paulo mostra aqui é que ele não andou com Cristo nesta terra, mas ele andou com Cristo lá no céu. Foi arrebatado, conversou com Cristo, Cristo se manifestou a ele e lhe deu instruções claras a respeito de muitas coisas, inclusive da ministração da Santa Ceia, como nós vimos aqui. Esse contexto de Paulo, o espinho na carne, onde Paulo fala, recebeu do Senhor as palavras, a minha graça te basta, está justamente localizado nesse contexto em que Deus vai dar um espinho na carne para que todas essas revelações que Paulo teve não lhe subam à cabeça. Não façam lhe pensar de que ele é mais do que de quem realmente ele é, para que ele não pensasse a respeito de si mesmo, além do que convém, como Paulo escreveu em outro lugar. Então esse é o lugar aqui, esse é o contexto da passagem. Paulo defendendo o seu apostolado. Primeira coisa que nós vemos aqui então, no versículo 7, o comecinho do versículo 7 diz: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Primeira informação que a gente tem aqui é que Deus tem um objetivo santo. Deus tem um objetivo para o nosso sofrimento, e esse objetivo é sempre santo. Nós sabemos que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Mas saber que Deus tem uma boa vontade, Deus tem uma boa intenção, apesar das coisas difíceis que acontecem em nossa vida, é essencial para que a gente não desconfie da vontade de Deus, não desconfie do caráter de Deus. Não há qualquer tipo de descontrole do Senhor, nós vamos ver isso na sequência, mas Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Pode parecer óbvio, irmãos, como por exemplo Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos essas coisas de cor. Mas vai me dizer que quando você tem um acidente de carro, por exemplo, ou então vem de repente uma doença inexplicável sobre um membro da sua família, se isso é a primeira coisa que vem na sua cabeça: ah, Deus tem o melhor, a vontade de Deus é sempre santa, Deus me ama e Ele vai fazer o melhor por mim. Não é fácil essas coisas virem à nossa cabeça numa hora dessa. O mais normal é que o nosso coração pecador nos impila a desconfiar de quem Deus é, a querer discordar do Senhor. E a gente não fala isso para ninguém, mas lá no nosso coração, nessa hora, vem um pouquinho de revolta, e é como se nós disséssemos para o Senhor: o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, o Senhor não me ama o suficiente. Ou então, onde estava o Senhor quando essas coisas aconteceram comigo? Creia nisso. Deus tem um objetivo santo com o nosso sofrimento. A Bíblia chama o diabo, Satanás, de sendo a origem de toda incredulidade. Quando Jesus Cristo contou a parábola do semeador, você se lembra o que Jesus disse a respeito da primeira semente? Lembra qual é a primeira semente? Para onde foi a primeira semente? Foi a que caiu à beira do caminho. E depois Jesus, explicando a parábola, ele diz: esse foi aquele que recebeu a palavra, mas veio o maligno e a arrebatou do seu coração. Olha só. Nesse momento de dificuldade, saiba que é o momento que você mais vai ser bombardeado pela ação de Satanás. Ele vai querer que você se volte contra o Senhor, que você desconfie do Senhor, que você coloque em xeque o sentimento do Senhor por você. Deus tem um objetivo santo com o sofrimento. E é por isso, irmãos, que nós vamos ao nosso segundo ponto, que Ele é absolutamente soberano sobre o sofrimento. Porque nesse momento a impressão que dá é que Deus estava de costas, Deus estava desapercebido quando eu passei por uma situação difícil. Opa, escapuliu. Salmo 121 nos lembra disso, que o nosso guarda, o guarda de Israel, ele não dorme e nem sequer cochila.
Deus não está alheio às nossas dificuldades, mas Ele tem um plano soberano sobre tudo. E às vezes a gente não se percebe disso. Lá em João capítulo 9, João nos conta a história de quando Jesus se encontrou com um cego de nascença. E aí vem os discípulos e perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seu pai para que ele fosse cego? E aí Jesus responde o quê? Nem ele, nem seu pai, mas para que nele se manifestasse as obras do Senhor, as obras de Deus. Vocês já pararam para pensar o que é que Jesus quer dizer com isso? Talvez não. Deixa eu explicar para você. O que Jesus quer dizer é que aquele homem nasceu cego e viveu a vida inteira dele cego, só para que um dia Jesus passasse diante dele e o curasse. Aí você pensa assim: uau, como assim? Deus pode fazer isso? É claro que pode, irmãos. Deus é soberano. Romanos 9 nos lembra que Ele é o oleiro que tem direito sobre toda a massa. E para fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Deus vai trabalhar com isso. E Ele é soberano sobre o nosso sofrimento. Foi por isso que Ele diz aqui no versículo 7, que foi-me posto um espinho na carne, e Ele fala ao Senhor. O terceiro ponto aqui, ele ora ao Senhor. O terceiro ponto aqui é que Deus pode usar de meios não convencionais para nos fazer sofrer. Aí você pensa assim: de onde vem o sofrimento? Não é? Pode vir de muitos lugares. Aliás, Paulo está falando aqui do espinho na carne, mas a gente não sabe o que é isso, né? Você sabe o que é o espinho na carne? Eu não sei. Alguns acham que era, por exemplo, uma doença séria que ele tinha, né? Quem sabe resultado de malária. Isso é cogitações. Ou quem sabe pode ter sido seu problema nos olhos. Aos Gálatas ele escreve: vede que com que grandes letras eu vos escrevo. Depois do encontro com ele, a caminho de Damasco, possivelmente a sua visão não tenha ficado a mesma coisa depois desse encontro com Cristo. Quem sabe tentações de alguma área, não sabemos. Ou então, Calvino tem uma ideia interessante, que ele diz que esse espinho na carne Paulo considerava como a soma de todos os sofrimentos de Paulo por causa do Evangelho. Porque é exatamente isso que vem antes, né? A gente leu aqui o capítulo 12, mas se você olhar o capítulo 11, do versículo 16 a 33, é exatamente esse o contexto. Paulo está falando de tudo aquilo que ele sofreu por causa do Evangelho. Eu acho que isso faz muito sentido. O sofrimento pode vir do próprio diabo, como o texto aqui fala. Nós não sabemos detalhes sobre isso, mas ele fala que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás posto para esbofeteá-lo. O que é isso? Nós não sabemos como ele lidava com isso. Um aguilhão, alguma coisa que constantemente o espetava. Mas Deus pode usar qualquer coisa para fazer sofrer. Isso está muito ligado ao ponto anterior sobre a própria soberania de Deus, irmãos. Porque tudo diante do Senhor é ministro dele. Tudo, absolutamente tudo. Já viram na palavra de Deus quantas coisas Deus usou? Deus usou homens bons para fazer coisas boas, homens maus para fazer coisas boas, homens bons para fazer coisas más, homens maus para fazer coisas más. Deus usou. E assim foi Ciro, Nabucodonosor, tantos, uma mula, o sol que parou, a esponja que secou. Tudo, absolutamente tudo que é criado é do Senhor. E Ele pode usar qualquer coisa. Nós temos nas Escrituras exemplos tantos disso. Portanto, desconfiem dessa, talvez uma tendência ou um germe que nós temos dentro do nosso evangelicalismo, de colocarmos como se fosse uma balança onde existe o bem e o mal, e estão ali em constante conflito um com o outro, e a presença do mal ela se dá pela ausência de Deus. Meus irmãos, isso não existe nas Escrituras. Deus está sempre presente. Agora, um aspecto que é importante aqui destacar é a contribuição que a nossa boa doutrina dá para uma hora dessa.
Se você é familiar ou já teve contato, por exemplo, com os símbolos de fé da igreja, da igreja presbiteriana, a minha igreja nos Estados Unidos tem os mesmos símbolos de fé que a igreja presbiteriana do Brasil, que é a confissão de fé de Westminster, os catecismos, maior e breve catecismo. Lá na confissão de fé está dizendo que Deus ele é soberano e vai usar, e sendo Ele a causa primária de todas as coisas, mas vai usar seus agentes, qualquer outra coisa, como sendo causas secundárias de qualquer coisa. Eu vou dar aqui um exemplo claro disso. Olha que coisa interessante nesse caso do apóstolo Paulo. Você tem ali Deus sendo a causa primária e sendo Ele soberano sobre todas as coisas. E o que Deus quer? Versículo 7, a gente já leu isso no comecinho, está escrito: Deus quer que Paulo não se ensoberbeça por causa das revelações, não fique orgulhoso, cheio de si. Então nós temos um Deus perfeito e santo, com um propósito perfeito e santo. Mas agora, Paulo está nos informando que existe um segundo agente trabalhando aí. Quem que é? Satanás. Como eu disse, nós não temos muitos detalhes. Mas Satanás não tem nada de santidade nele. Jesus Cristo disse, ele foi homicida desde o princípio. E o que ele quer? O que ele quer é destruir, o que ele quer é machucar Paulo. E o que ele faz? O esbofeteia. Então nós temos uma mesma situação, uma causa primária, sendo um Deus perfeito, justo e santo, que quer aperfeiçoar o caráter de Paulo, para que ele não seja arrogante, cheio de si, e junto com Deus, ou trabalhando para Deus, nós temos uma causa secundária, o próprio Satanás, que quer destruir Paulo. Causa primária, causa secundária, sendo Deus, fazendo com todas as coisas. E vai ser assim toda a Escritura, até a morte de Cristo foi assim. Se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados, nós jamais seríamos salvos, jamais teríamos esperança. Mas você vai ver que Jesus, ele vai à cruz por causa de muitos seres maus nesse caminho. As autoridades, primeiro, a própria traição de Judas, e isso a Escritura deixa muito claro que Judas só trai a Jesus porque Satanás pôs em seu coração, semeou em seu coração essa possibilidade, esse desejo. Mas você tem ali as autoridades judaicas que vão matar Jesus por inveja. Você vai ter ali Pôncio Pilatos que vai autorizar a morte de Jesus por medo dos judeus. Ninguém fazendo coisa boa, ninguém intencionando fazer as coisas boas, mas todos eles agindo em função de um plano de um Deus santo que deseja fazer o bem. Perceberam qual a relação de uma coisa com outra? Você vai ver essa história em todas as Escrituras. Eu poderia citar aqui, por exemplo, José e tantos outros, que você vai ver exatamente esse mesmo padrão. Dois agentes, sendo sempre o principal, usando seres segundo sua própria natureza. E muitas vezes a natureza desses seres é maligna. Deus é soberano. E Ele vai usar meios não convencionais para fazer a sua obra. E agora então, nós vemos a partir do versículo 8, como Paulo vai lidar com isso. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mais uma vez Paulo reconhecendo essa soberania de Deus. E ele não vai desperdiçar essa oportunidade para ele estar mais próximo do Senhor. E abrindo um parênteses aqui, vocês já perceberam? Estava sim o diabo envolvido na história. Mas nós não vemos Paulo conversando com o diabo. Aliás, não existe em nenhum lugar da Bíblia autorização para nós crentes conversarmos com o diabo. Paulo sabia que o diabo estava envolvido, mas ele clama ao Senhor. Ele conversa com o Senhor, porque ele sabia quem é que mandava de verdade. Reina o Senhor, tremam os povos. Não é isso que muitos salmos dizem. Só existe um que está sentado no trono, e é a ele que Paulo vai recorrer. Pedi 3 vezes que o Senhor o afastasse de mim. Pois bem, Paulo então ele não vai desperdiçar esse sofrimento. Uma vez John Piper, conhecido da maioria de nós, quando ele teve câncer, ele escreveu um livrinho chamado Não Despreze o Seu Câncer, no qual ele mostrou como Deus o abençoou e cuidou dele e usou em meio ao seu tratamento do câncer. Então eu vou aqui transferir para o apóstolo Paulo.
Paulo não desprezou e não desperdiçou o seu sofrimento. Ele vai conversar com o Senhor, ele vai buscar o Senhor, e é no Senhor que ele vai entender um pouquinho mais da razão das coisas estarem acontecendo. Percebam, irmãos, que nas Escrituras nós temos um amparo para rasgarmos o nosso coração diante do Senhor. Jesus nos ensinou isso, dizendo: tranca a tua porta, conversa com teu pai em secreto, e teu pai em secreto te ouvirá. O Senhor Jesus nos ensinou a nos derramarmos diante do Pai, e Ele mesmo deu exemplo disso quando estava para ser crucificado. Ele conversou com o Senhor, Ele se derramou diante do Senhor, e Ele foi consolado pelo Senhor em meio ao seu sofrimento, e não foi liberto dos seus sofrimentos, mesmo tendo Jesus pedido para ser livre deles. Se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a do Senhor. E o que foi que Paulo ganhou então, não desperdiçando esse sofrimento? Ele entendeu então agora, só agora ele vai entender que o motivo pelo qual ele sofria é para que o Senhor o queria em estado de humilhação. Não humilhação no mau sentido, mas ele queria que Paulo andasse humilde diante do Senhor. Porque quanto mais humilde diante do Senhor, mais de Deus em sua vida, menos dele próprio. É como quando você pensa a respeito de um jarro, e se ele está cheio, como colocar algo dentro dele? Como fazer transbordar do Espírito Santo alguém que é cheio de si próprio? Essa era a vontade do Senhor, esvaziá-lo, para que ele fosse mais cheio do Senhor, mais cheio do Espírito Santo. Era uma oportunidade de ser humilhado, oportunidade de ser podado, lapidado, purificado como o ouro é purificado, e só é possível quando ele é posto ao fogo. Vai arder, vai doer, mas vai retirar as impurezas, vai ser purificado. Oportunidade de ser envergonhado, ou de ser esbofeteado. Paulo conversou com o Senhor. A partir do momento que ele ora, ele entra num estado de introspecção. Ele ouve o Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso vai mudar tudo, meus irmãos. Vai mudar tudo. E talvez você possa se questionar: é possível ser feliz em meio ao sofrimento? E talvez na nossa cabeça a gente crie até uma certa dicotomia, não é? Entre o estado de felicidade e o andamento da carruagem, de como a nossa vida está. Eu me lembro daquele cântico que eu cantava desde que eu era criança. Os mais antigos vão cantar, vão lembrar. Essa paz que sinto em minha alma, como que era? Não é porque tudo me vai bem, não é? A gente sabe disso na teoria. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Nós sabemos que devemos criar sim uma separação entre estado de felicidade e como está a nossa vida, a quantidade de bênçãos materiais ou que recebemos. Mas na prática nós temos dificuldade. Paulo também. O que ele fez? Começou a doer, clamou o Senhor. Simples assim. Mas então ele aprendeu a separar as coisas quando ele orou. Eu orei, conversei com o Senhor, recebi a resposta do Senhor. Foi um grande e redondo não. Às vezes a gente se esquece disso, né? Deus não me respondeu ainda. Como não respondeu? Ele já disse não tantas vezes. Você acha que Deus só responde sim? Não é? Tem disso também, né? Deus disse não para ele. E aí então ele aprendeu: Deus tem um propósito, Deus é soberano, Ele quer o melhor para mim. Agora eu estou entendendo. Quem sabe não tem sido aquelas coisas que eu falei domingo passado, que mostrou a soberba. Eu estou me arvoreando diante do Senhor, o Senhor vai dar umas podadas. Agora eu estou percebendo. Sabe aquilo que Davi falou no Salmo 19? Quem é que pode discernir as próprias faltas? Quem é que pode discernir as próprias faltas? Agora Paulo se chegando ainda mais perto do seu Senhor, do seu Criador, do seu Redentor.
ele começava a vislumbrar, mesmo que pela fresta que a natureza do pecado nos permite, vislumbrar quem de fato ele era. Está sobrando o pecado aqui, precisa ser aparado, precisa ser podado. E assim ele se coloca diante do Senhor e ele vai experimentar um estado de felicidade. O espinho está lá, mas o que Paulo aprende é que é possível ser feliz mesmo com a presença do espinho. Porque agora ele vai mudar o eixo da sua vida. Pensa aqui no sistema solar, Sol e os planetas que giram em volta do Sol. Às vezes a gente olha para a vida cristã e a gente acha que a gente é Sol. Meu irmão, minha irmã, você não é Sol. Você é um planeta, quem sabe nem ser um planeta, é uma luazinha distante. Quem é Sol é Cristo. Tudo é por Ele, tudo é por causa dEle. Tudo é para o louvor e para a honra e para a glória dEle. Eu sou só um instrumento para que Ele seja glorificado. Como disse João Batista, convém que Ele cresça e eu diminua. Tudo é para Ele. Essa é a diferença. Quando eu oro, quando eu entendo um pouco mais sobre a natureza do Senhor e as suas obras, eu percebo que o personagem principal da minha vida não sou eu, é Cristo. E que se for para Ele ser exaltado e eu tiver que sofrer, nada vai me trazer mais alegria nesse mundo. É por isso que Ele é feliz. Mas como assim alguém pode ser feliz num estado como esse? Ele exaltado e eu aqui feliz? Sabe por quê? Porque você vai ao encontro do propósito para o qual você foi criado. Mais uma vez, nossa doutrina que nos ajuda. Qual é a primeira pergunta do nosso catecismo? Qual o fim principal? Para que eu sirvo? Para que eu existo? É para o louvor e para a honra dEle, para a glória dEle. Gozá-lo para sempre. Perceberam, irmãos? Por isso, agora, percebendo quem é realmente o protagonista, que é Cristo, a gente sente prazer na vontade dEle, mesmo que nos traga sofrimento. A graça dEle é suficiente. Isso se traduz pelo conforto interno. Isso se traduz pela paz de coração, em saber que você está ali realizando um plano do Senhor para a sua vida. E desculpa te falar, isso é a sensação que isso traz. É muito maior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos dar. Qualquer sentimento, qualquer prazer que esse mundo venha nos proporcionar. Nada, absolutamente nada vai ser melhor e mais importante, mais delicioso do que um dia você ser recebido na glória eterna pelo seu Redentor que morreu na cruz em seu lugar, de braços estendidos, e você vê nas suas mãos ainda as marcas da cruz, te recebendo e dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Se fosse fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você acha que nessa hora você vai se lembrar do carro que bateu, da doença, da dificuldade, do problema? Esquece. Na verdade você pode até se lembrar, mas você vai se lembrar com vergonha. Por que eu dei tanta ênfase naquilo? Por que eu dei tanta importância para aquelas coisas? Por que eu me permiti sofrer por tão pouco? Sendo que agora eu estou aqui nos braços de Cristo. Por quê? Por quê? Por isso, terminando, irmãos, o que fazer então? Confie no Senhor de todo o teu coração. Confie no cuidado do Senhor para com a sua vida. Saiba identificar essas ações de incredulidade do diabo ao seu redor e no seu ouvido. Faça como Davi no Salmo 131. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Dê um grande cala-boca à sua alma cada vez que ela pensar em se insurgir contra o seu Senhor e Salvador. Faça uso da oração. E se lembre de uma coisa, irmãos: pecado não é você reclamar para Deus.
Pecado é você reclamar de Deus. Reclame ao Senhor em oração. Faça como os salmistas fizeram. Faça como Davi fez, como Moisés orando ao Senhor. Quando chega para Deus e fala assim: que dirão as nações que o Senhor livrou o seu povo do Egito para matá-lo no deserto? Ele está reclamando. Mas faça isso em oração, direto para aquele que tem o poder, direto para aquele que é o teu Pai. Seja perseverante. Paulo nos ensina aqui, 3 vezes pediu ao Senhor. Mostra que ele não se curvou diante do Senhor e depois desistiu dizendo: Deus não responde. Seja perseverante na oração. Creia que Deus vai dar o que você precisa, mas não necessariamente o que você quer. Isso é muito precioso. Deus vai lhe dar o que você precisa para cumprir o plano dele. E não vai ser exatamente, quem sabe, o que você está procurando. E como vimos aqui, sempre saibam que Deus tem bênçãos ali nos problemas. Algumas vezes mais escondidas, algumas vezes mais claras. Mas Deus tem sempre bênçãos diante do problema. Irmãos, em maio do ano passado, eu passei por uma situação tanto quanto difícil. Eu estava com a minha esposa no jardim de casa, no fundo de casa, no quintal de fundo, cortando a grama e usando o uso de uma serra. E por um descuido meu, tive um acidente. Deus levou embora um dedo. E eu confesso que não foi muito fácil, foi difícil até. O momento ali, né, eu estava de luva e mesmo assim a luva não foi suficiente. Eu agarrei a minha mão e eu disse à minha esposa: querida, eu cortei meu dedo. E fomos indo para o hospital, ela me dirigindo, bem aflita, e eu confesso que eu também. E nós estávamos num momento muito alegre, muito feliz ali, cada um fazendo uma coisa, ela parando a grama, eu aparando as flores, eu cortando a grama e cortando alguns troncos. E a primeira coisa que veio à mente é isso: por que, Senhor? O que aconteceu? E aí eu respirei fundo e eu pensei: não, eu preciso descansar no Senhor. Quando cheguei no hospital, graças a Deus, me deram analgésico para aliviar a dor. E naquele primeiro atendimento eu consegui, enquanto a enfermeira me fazia o primeiro socorros, eu consegui conversar com ela a respeito de Cristo. Mas aquele hospital era muito pequeno e precisei ser transferido para um outro hospital. E 2 socorristas vieram, me levaram de ambulância para um outro hospital para fazer o procedimento definitivo de amputação, e também meu dedo indicador, o dedo médio também foi afetado. Precisei fazer 2 cirurgias no dedo médio. E na ambulância eu tive a oportunidade de, mesmo que rapidamente, compartilhar o Evangelho de Cristo com eles. Depois eu cheguei no hospital e fiz 3 cirurgias. A primeira para amputação e depois 2 no dedo médio. E pelo mesmo médico, um senhor muito querido, judeu. E nas 3 oportunidades eu consegui compartilhar o Evangelho de Cristo com ele. Mas a cereja do bolo veio depois. 50 sessões de fisioterapia com a mesma pessoa. E essa moça eu discipulei. Irmãos, que delícia que foi. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que é você saber aqui: olha, o Espírito Santo está me usando aqui e agora. O que foi um dedo? Um dedo não foi nada. Sei que hoje eu oro dizendo: Senhor, tem mais 9 aqui, viu? Se o Senhor quiser usar mais, pode usar. Deus, Ele nos abençoa e cuida de nós. Se você permitir que o sofrimento te segue, você não vai enxergar a bondade, o cuidado, o amor, o zelo, a sabedoria. Você não vai conseguir enxergar quem de fato é o Senhor. Não permita isso. Descansa no Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém?